Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo à Política na Veia, mais essa semana. A gente se atrasou um pouco aqui, a gente foi conversando no bastidores aqui sobre o 7 de setembro e outros assuntos. Esse 7 de setembro aí que o Bolsonaro esperava que fosse um grande evento, segundo as contas de um grupo de acadêmicos da USP, no auge foram 45 mil, muito menos do que os 180 mil. Um dos pontos que a gente vai discutir aqui é se esse evento do Bolsonaro foi ou não um fracasso em relação ao que se pretendia. Agora, Nassif e Couto, lembrando que o Política na Veia, eu repito aqui toda vez na abertura do programa, é esta parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. A gente também tem essa história da tentativa do Pablo Marçal de participar. Pablo Marçal chegou atrasado, não pôde subir no carro, mas pelos relatos, vários relatos, eu ouvi alguns deles, é que ele vendeu muitos bonés, assim, algumas centenas, talvez, até milhares de bonés a R$50 para aquele público lá embaixo, enquanto o Bolsonaro chamava ele de covarde, safado, salafrário. Mas vou começar aqui pelo Nassif, depois queria ouvir o ponto, já vamos direto nesse ponto. Foi um fracasso ou não o 7 de setembro do Bolsonaro? Olha, eu acho que na realidade não foi exatamente um fracasso, mas perto do que foi, por exemplo, 25 de fevereiro, né, desse ano, quando o Bolsonaro conseguiu aí sim reunir uma multidão bem significativa na Paulista. Depois, num segundo evento, ele já não tinha conseguido repetir aquele mesmo desempenho, e agora, enfim, você de novo teve um evento com menos gente. Diante disso foi, eu não vou dizer um fracasso, mas foi talvez um tanto quanto decepcionante da perspectiva dos bolsonaristas. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente a gente está tendo rinha de extremista, né? Os sujeitos aí que estão querendo cavar esse espaço na extrema-direita estão, enfim, se acotovelando no meio desse processo. O Pablo Marçal deu uma de Rubinho Barrichello, né, chegou bem mais tarde ali do que faria sentido chegar, né, para um evento como aquele, e aí é compreensível a irritação dos outros, não só porque tem essa rinha de extremista, mas também pelo fato de que você tem ali uma situação de disputa de espaço. Não dá para, por exemplo, entender a postura mais agressiva que o Tarcísio vem tendo em relação ao Pablo Marçal, se a gente não considera que o Tarcísio vê certamente no Pablo Marçal alguém que pode ocupar o lugar que para ele vinha sendo um lugar praticamente cativo numa eventual substituição do Bolsonaro em 2026, se não em 2026, em 2030. Enfim, diante disso, o Tarcísio tem motivos para atacar. E acabou tendo também um outro efeito colateral interessante, né? Que é tirar da toca de bolsonarista envergonhado o Nunes. Né? O Ricardo Nunes, que estava ali bancando bolsonarista envergonhado, agora virou bolsonarista sem vergonha. Né? Ele foi, inclusive, ao Roda Viva nessa segunda-feira, explicitou todo o seu reacionarismo, ao ponto, inclusive, de fazer algo que os seus próprios opositores tinham que ter feito já, que era lembrar das suas posturas reacionárias como vereador, apoiando escolas sem partido, né, apoiando posturas ultraconservadoras do ponto de vista da questão da educação, por exemplo, contra a discussão de tolerância, né, de inclusão dentro do campo da educação no que se refere à questão da orientação sexual. Então, o Ricardo Nunes saiu da toca, né, então virou exatamente aquilo que ele sempre foi, né, e tirou um pouco essas vestes de político moderado. Então o Marçal, ele mesmo chegando atrasado, não conseguindo subir ao palanque, sendo atacado por todos, ele de certa forma conseguiu pautar de novo o 7 de setembro. Você vê que a gente depois começou a falar mais no 7 de setembro bolsonarista sobre o episódio envolvendo o Pablo Marçal do que sobre todo o resto do que aconteceu lá. Né, do que os outros falaram, tal. Se falou da irritação do Bolsonaro com um carro de som que poderia ser do Pablo Marçal, da irritação do Bolsonaro com um bandeirão que tinha ali, que falava que o Bolsonaro já era e agora a vez era do Pablo Marçal, da questão da chegada atrasada do Pablo Marçal ao evento, do impedimento de que o Pablo Marçal subisse no palanque, depois, né, do baque de boca, né, por meio das redes sociais entre o Marçal e
o Malafaia, e até mesmo, né, da transformação pelo Marçal do Bolsonaro no mais novo comunista da praça, né, dizendo que o Bolsonaro se curvou ao comunismo, o que chega a ser assim, até engraçado, né, você imaginar o Bolsonaro agora taxado como o mais novo comunista do pedaço. Então, no fim, o Paulo Marçal conseguiu pautar todo esse debate, mas o que a gente vê é um cenário muito dividido, né? E eu diria, mais do que o público menor do que o esperado, esse episódio, né, esse ofuscamento do 7 de setembro do Bolsonaro com essa rinha com o Marçal, é que acabou, na verdade, fazendo com que o evento tivesse um efeito menor do que aquele que se esperava. Eu queria só trazer um ponto aqui, que é a manipulação da quantidade de pessoas de acordo com as intenções aí de quem observa, né? Eu estava vendo aqui o processo de impeachment da Avenida Paulista pelo impeachment da presidente Dilma. Reuniu 1,4 milhão de pessoas, segundo informações da Polícia Militar. Segundo o movimento Vem para a Rua, foram 2,5 milhões de pessoas. Segundo o Datafolha, 500 mil pessoas. Daí eu estava pegando aqui alguns dados aqui do chat GPT para acomodar 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Seriam necessários aproximadamente 148 quarteirões, se fosse uma densidade de 2 pessoas por metro quadrado, ou 74 quarteirões. A Paulista deve ter uns 20 ou 25 ou 30 quarteirões, né? Então, porque as pessoas estavam em cima uma da outra. Eles não levam em quantos andares aí. Então, isso aí, no tempo do impeachment da Dilma, era batata. Tudo era 1 milhão, 1,5 milhão. Datafolha, mais modesto, 500 mil. Então, olha, 500 mil você precisaria de 37 quarteirões lotados. Você esquece palanque, esquece carro de som, é só pessoas lá e tudo, né? Agora, o Bolsonaro, eu acho que esse Pablo Marçal, esse enfrentamento dele em relação a tudo e a todos aí é meio Elon Musk aí, sabe? É o cara que criou um personagem e o personagem subiu a cabeça dele, né? Porque enfrentar muita gente, a base de apoio dele é o pessoal da faixa de baixo, intelectual. Outro dia, algumas matérias da imprensa aí, Faria Lima apoia Pablo Marçal. Esses colegas nossos, eles não conseguem distinguir o que é o operador. O operador de Faria Lima, ele tem o mesmo nível de gado, digamos, de qualquer outro. Então, eles colocam como Faria Lima, fica parecendo que são os big shots lá da Faria Lima. Agora, efetivamente, você tem uma sinuca de bico, ou que pode ser aproveitado pelo Tarcísio, né? Se você tem um radical maior, que é o Pablo Marçal, o Tarcísio se fortalece como o Luciano Huck, aí, da terceira via, que todo mundo sonhou, mas sem o bolsonarismo, quem é o Tarcísio? Olha, é uma encrenca sem tamanho, né? A única coisa que dá para ter certeza, infelizmente, é que quem for para o segundo turno com Boulos leva as eleições, tal, o grau aí de antipetismo que junta os dois candidatos, né? O Marçal e esse grande o rei do sex appeal aí, que é esse Nunes aí, né? Bem, Marçal ainda é uma dúvida. Eu vou ler só umas mensagens, Narciso, mas depois eu vou dar alguns highlights de umas conversas que eu andei tendo ontem e hoje mais cedo com algumas figuras de campanhas, então, mas eu vou ler as mensagens. A Rita de Cássia Moreira. Pouco importa se o bolsonarismo está agonizante, pois o antipetismo e anti-esquerdismo continuam em alta. Não importa se é cismo, bolsonarismo ou marçalismo, a tragédia é a mesma. A Lígia Maria Padilha. Vazio estava o 7 de setembro de Brasília, um vexame. São Paulo mostrou a direita unida e foi um sucesso. A Luciene. O genocida só mostrou o seu lado fascista. Os bolsominions continuam sendo usados como massa de manobra. Agora estamos esperando o Gonê. Esperando o Gonê, é quase esperar Godot nesse caso, né? O Rodolfo Clark e o Bolsonaro estão pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo impeachment, blá, blá, blá. Bem, algumas informações das conversas que eu tive esses dias. Primeiro, os trackings de outras campanhas estão mostrando que aquela velocidade com que estava crescendo o Marçal deu já uma estacionada, conforme as pesquisas recentes pegaram. Assim, havia uma ideia de que ele ia se descolar, ele ia crescer às custas do Nunes, e não está acontecendo. Esse é um ponto.
Deixa eu só fazer uma observação, fazendo um paralelo, guardadas as proporções aí, entre ele e o João Dória. O Dória, quando aparece também, surfando nessas áreas aí de rede social, ele tinha um aparecimento intensivo e agressivo. A agressividade cansa, porque o que o público quer é sempre algo diferente do momento anterior. Eu lembro, no tempo, quando a Veja começou com a Guerra Cultural, você lembra o Mainardi? O Mainardi, cada edição tinha que chocar mais que a edição anterior. Você tem limites para isso. E quando você pega o Marçal, que é aquela agressividade fora de prumo, tende a esgotar. O Dória esgotou. Ele conseguiu ser eleito para governador de São Paulo por conta do antipetismo, aí, mas desapareceu depois. Mesmo quando ele quis dar uma de cara solene do estadista, da vacina e tudo, a imagem já estava consolidada, a imagem antipática, de agressividade. Então, eu não vejo como o Pablo Marçal, ele consegue o primeiro salto, que é uma baita novidade, ele batendo em Bolsonaro, batendo em Lula, batendo nisso. Ele explora todos os elementos que o gado, que vários tipos de gado aceitam. O machismo, o anticomunismo, a meritocracia, a autoajuda, a religião. Ele faz uma miscelânea de todo tipo de manipulação que tem por aí, até a ponto de falar em consórcio comunista aí, né? Consórcio dos 4 comunistas aí. Ou seja, é uma aposta tão pesada na ignorância Mas é uma aposta com retorno certo, porque os ignorantes são ignorantes e não são poucos, né? Sim, mas tem o teto. Então, o ponto é esse. Esse fenômeno está sendo contido também por conta da reação, inclusive, do Nunes e do Tarcísio, para frear, quer dizer, a campanha do Nunes também mais agressiva, dizendo que ele é ligado ao PCC, isso pode ser um fenômeno. Alguns daqueles outros pontos, Nassif e Couto. A campanha do Boulos identificou o seguinte, disse que o Boulos acabou pagando um pedágio para a esquerda, que estava achando que a Tabata estava enfrentando o Marçal sozinho, então teve no início da campanha, uma parte da campanha, uma agressividade maior em relação ao Marçal, mas a impressão é que também a rejeição do Boulos cresceu, porque também se repetiu muito críticas, quanto mais críticas em relação em outro candidato, você também sofre os efeitos dessa sua postura, que é a agressividade que o Nassif estava falando, e que agora a campanha do Boulos vai entrar numa outra fase, que é simplificar as propostas, né? Ser mais direto, por exemplo, vamos zerar a fila de saúde, que é dos problemas, ou vamos fazer alguma coisa. E terceiro, outro informe também, é que o Marçal andou reunido com alguns empresários de São Paulo e repetiu aquilo que ele tinha dito numa entrevista, que ele age assim porque as pessoas são idiotas e querem, mas que com ele o empresariado vai ter porteiras abertas, vão fazer o que eles são parceiros, é bandeira branca, não tem nada, vocês vão mandar na cidade. Bem, esses são os pontos que eu levantei. Né? Agora, a conversa e aí de volta Couto e Nassif. Quer dizer, o ponto é o seguinte, também o Datena está diluindo, e aí também todos os trackings estão pegando que está acabando, grande parte do eleitorado dele está indo para o Marçal, uma pequena pedaço para o Boulos, um pequeno pedaço para o Nunes. Talvez, a gente já discutiu aqui em outro momento, seja uma coisa interessante, porque um fracasso de uma figura como o Datena pode desestimular no futuro essa ideia de que nós vamos buscar alguém famoso na televisão para ser um candidato. Mas tem esse... Agora, o outro fenômeno é Tabata. Pode ter ou não também uma espécie de voto útil se esse jogo continuar embolado até o final. Minha pergunta em geral é o seguinte, haverá algum descolamento? Vocês acham que ainda haverá algum descolamento? Essa disputa, esse bololô Marçal, Boulos e Nunes prosseguirá até quando? O que está pesando nesse momento? Couto e Nassif. Olha, eu acho que pode ainda ter algum tipo de migração de voto para a Tabata. Ela apresentou um crescimento pequeno aí dentro da margem de erro, então não dá para ter certeza do quanto esse crescimento realmente ocorreu, ou se ele é só uma variação estatística, mas é possível sim. Da Tabata para o Boulos, por exemplo.
Da Tabata numa reta final. Eu não entendi. Do voto útil. Uma reta final não, eu acho que isso... Tabata para Boulos. Não, isso também pode acontecer, e isso até o Datafolha mostrou, né? Quando ele mostra que, dentre os eleitores da Tabata, a primeira alternativa, que não ela, é o Boulos, né? Predominantemente. O que era de se esperar, né? Porque são candidatos, de alguma forma, que tem ali um campo grande de sobreposição, aí do campo da esquerda até a centro-esquerda e tal. Então você vai ter um eleitorado realmente coincidente. É possível, sim, que haja esse tipo de migração, né? Eu não descartaria, né? Sobretudo se o jogo estiver muito embolado no final, né? Se, vamos dizer, você tiver o risco, por exemplo, de ter um segundo turno entre Marçal e Nunes. Aí é bem possível que uma parcela significativa do eleitorado que hoje declara votar na Tabata poderia migrar para o Boulos se ela também não apresentar crescimento. Hoje, o mais provável é que o Boulos que chegue na frente ali no final. Então, eu não descartaria isso de modo algum, né? Agora, acho que é uma campanha que tá no momento de reconfiguração, né? Aquilo que eu falei na primeira intervenção que eu fiz aqui, né, de que você tem uma situação em que o Nunes, né, precisou sair da toca e assumir de forma mais clara aí a sua postura de político de direita, né, de político inclusive com posturas reacionárias. Eu entendo que isso, na realidade, começa a colocar um outro tempero nessa campanha. Por quê? Porque a gente sabe que uma parcela importante do eleitorado paulistano rejeita a postura bolsonarista. Isso já apareceu nas eleições para presidente, já apareceu nas eleições para governador, isso apareceu em várias pesquisas, e o Nunes, que estava justamente naquela postura de bolsonarista envergonhado, com receio de perder votos em função dessa rejeição, essas posturas mais extremas à direita, e também de rejeição ao próprio Bolsonaro, né, isso pode talvez ter um certo custo para ele. Claro, ele está tentando evitar essa sangria de votos que correu para o Marçal, mas ele corre o risco também de ter uma sangria de votos daquele eleitorado, digamos, mais centrista dele, né? E se essa sangria efetivamente acontecer, isso tende a alterar o jogo. Então, acho que a gente está, nesse momento, numa hora de reconfiguração do processo eleitoral paulistano. Então, acho que seria interessante acompanhar o que vai acontecer, por exemplo, ao longo desta semana, né, e comecinho da próxima, no que as pesquisas vierem a revelar. Aquela história, quem que seria o melhor candidato para o Boulos, né? Pelo nível de rejeição aí, seria o Marçal. Seria o Marçal. Agora, o Boulos está numa encruzilhada pelo seguinte: se for analisar tecnicamente quem seria o melhor prefeito para São Paulo, seria o Boulos. O Boulos, o cara que conseguiu montar políticas públicas aí a partir de movimentos sociais. O combate à miséria seria uma característica, né? Agora, digamos, o apelo dele em termos de candidatura é complicado. Ele ficando mais agressivo, melhora ou não melhora? É um nó enrolado. É um nó enrolado porque, digamos, as regras, quando o Marçal começa a chamar ele de balofo, de isso, realçando, digamos, esse ar mais pacífico dele aí, isso aí tem um impacto grande, né? Você vê, a Tabata, ela consegue representar mais agressividade contra o Marçal do que o Boulos, né? E o Boulos tem um outro ponto também, quando atacaram, falaram de ele cheirador de pó, eu conheço o Boulos do Bar do Alemão, lá, o Boulos é o chamado careta, mas até chope para ele lá era moderado também, né? Então, numa guerra que todos os golpes são permitidos também, tem que ver a estrutura emocional dele também, né? É enrolado, é luta livre, né? É um negócio que não tem regras, né? Você conseguiu definir aí uma eleição que não tem regras. Quando você pega os debates aí, tem que dar todo o espaço para o Marçal, porque é o que dá Ibope. É enrolado. Você partiu para uma selvageria. Você permite, por exemplo, a campanha, os programas do Marçal, os programas de governo do Marçal, copiados de filmes de ficção. Segurança, vamos pegar inteligência artificial, vamos fazer aqui, prever o crime, é o Steven Spielberg, né? Não, e o prédio, vamos fazer o prédio mais alto do mundo. Aparentemente colou. Ninguém pergunta assim, por que nós vamos fazer um prédio mais alto? Qual é a vantagem para a cidade? Ninguém sabe. Mas digamos, ele fala que rende turismo, né? Isso que ele diz.
essa loucura, digamos, da realidade virtual, que é o que alimentou as teorias conspiratórias e o nazismo, o fascismo, quando o rádio veio e fez aquela confusão toda que nós temos agora, ele leva ao paroxismo. Porque, o Freud tem aquele estudo dele aí, que a psicologia de massa lá, que ele fala que a partir do momento que você junta um grupo de pessoas frágeis intelectualmente, pessoas que nunca foram valorizadas, e elas começam a ver a sua opinião repetida por várias pessoas, dá uma sensação de poder que tudo acaba valendo lá. As teorias conspiratórias que nós vimos nessa primeira etapa do Bolsonaro. Agora, o que o Marçal está apresentando? Ele está apresentando um mundo de ficção aí. Pô, se aquilo foi possível, agora tudo é possível. Se antes eles podiam colocar vírus na vacina para poder o Bill Gates dominar o mundo aí, ou seja, esse mundo de ficção digital penetrou na massa, né? E o cara é craque. É um embrulhão de primeiríssima. Viu? Agora, Nassif, dois pontos. Também vamos falar de outras. Primeiro ponto, assim, você está falando da normalização. Primeiro, no Paraná, vai ter um debate agora no Paraná, e o Requião, que é do Partido Avante, embora apareça nas pesquisas em segundo lugar ali, embolado, com cerca de 12% a 13% dos votos, não vai poder participar porque o Avante não tem representação suficiente. Aqui em São Paulo, o Marçal, quando estava em 14%, aí, embora o PRTB também não tenha o coeficiente, foi chamado para os debates, e essa participação nos debates, em grande medida, para mim, explica esse fenômeno, esse salto dele, de ter saído dos 14% para a casa dos 20%, 20 e tantos, e ter embolado com pela segunda campanha, nessa altura dos meios de comunicação, porque a gente não pode nunca esquecer, embora cada vez menos relevantes, ainda tem uma força em favor do prefeito. Um editorial da Folha esses dias, chamando o extremista de esquerda vai se unir com o extremista de direita. É a velha história, qual é o ponto possível de comparação do Boulos com o Marçal? O que o Boulos está... A campanha mais centrista, talvez, seja do Boulos. Mas entre todas. O que ele propõe? Transformar o MST em organização guerrilheira? Esse jogo do anticomunismo, a gente está falando, fica caricato, digamos, no Marçal, mas ele está levando ao ápice um jogo que vem há 30, 40 anos. Aí. O anticomunismo e a anticorrupção sempre foram armas aí, utilizadas pela imprensa culta. Você imagina a inculta aí, como é que é? Não, aí o negócio é que nós temos um candidato que se propõe probo, um sujeito que é o estelionatário condenado, né? É um sujeito que passou a vida. Quer dizer, antes você tinha um roubo, assim, uma espécie de roubo, mas mais faz, agora o caso dele é mais do que isso. Assim, como eu sou um bandido condenado, então eu posso dizer que eu entendo o que eu estou falando. Agora, bem, a gente teve aí, ontem, o presidente Lula anunciou a Macaé Evaristo, deputada estadual de Minas Gerais, como nova ministra de Direitos Humanos. A Macaé, que foi secretária, uma longa história de militância na educação, e nos movimentos negros, mulher negra, foi secretária de Educação de Minas Gerais, ocupou uma pasta, uma secretaria no Ministério da Educação, tem essa experiência não só da gestão pública, mas também da política. Como eu disse, ela é deputada estadual, vai deixar o mandato para ocupar esse cargo, e a pergunta que eu faço a vocês é assim, embora todas as circunstâncias muito delicadas desse caso, e a cobrança também de uma certa demora do governo federal em resolver o assunto, já que já se falava nesse assunto, segundo as reportagens, faz algum tempo, me parece que tudo foi resolvido com uma certa... Do ponto de vista político, acabou sendo resolvido dentro de um prazo razoável, e me parece que está contido os estragos na imagem do governo Lula, mas isso é o que eu penso. Queria ouvir o Couto e o Nassif, o que eles acharam desse processo todo, desde do aparecimento das denúncias contra o Silvio Almeida na quinta-feira, até esse desfecho aí da nomeação da Macaé Evaristo. Couto. Olha, eu acredito que, na realidade, a demora não foi realmente por essa decisão, uma vez que a coisa foi para a imprensa, estourou, né, e a gente teve um processo aí paulatino, né. A gente teve, primeiro, aquela matéria do UOL tratando da questão de assédio moral
dentro do Ministério dos Direitos Humanos, mas não especificamente de assédio sexual e nem de um envolvimento necessariamente do ministro propriamente. A matéria falava, inclusive, de assessoras do ministro, que seriam responsáveis por esse tipo de situação. No dia seguinte, a gente teve a matéria do Metrópolis trazendo já a questão do assédio sexual, e aí você já teve depois também na coluna da Mônica Bergamo esse mesmo tipo de coisa, e aí o negócio ficou, enfim, completamente incontrolável, e a situação do Silvio Almeida foi se tornando uma situação realmente, como o próprio Lula, inclusive, declarou, insustentável. Acho que a partir do momento, então, que houve essa revelação pela imprensa desse tipo de problema, e aí teve também aquele vídeo que primeiro foi colocado no Instagram e depois acabou sendo também replicado por diversos órgãos de imprensa de uma professora que é candidata a vereadora pelo PSB, foi antes pelo PSOL, mas agora é pelo PSB na cidade de Santo André, né, também relatando um problema de importunação sexual muito parecido com aquele que, segundo os relatos, foi o que teria ocorrido com respeito à ministra Aniele Franco. Enfim, aí tudo se fechou e aí o governo teve que agir rápido e acho que agiu de um dia para o outro. Então, nesse ponto de vista, produziu um certo estancamento, digamos, encontrou uma solução. O fato de já ter apontado agora uma substituta, e sendo essa substituta, primeiro uma mulher, né, diante do problema de assédio sexual, isso seria particularmente importante. E depois uma mulher negra, porque você está retirando do cargo um ministro negro, e num governo que tem falta, né, de pessoas negras, e não é só esse governo, todos têm esse, até talvez tenha mais do que houve em outros, né, inclusive. Talvez não, certamente tem. Você teve toda a discussão também com respeito à indicação de uma mulher para o Supremo, que acabou não se concretizando, né, ou mesmo de um ministro negro para o Supremo, que acabou não se concretizando também. Enfim, diante de todo esse cenário, acho que o governo conseguiu, vamos dizer, nesse curto prazo, resolver a coisa da melhor forma, mas eu acredito que ficou evidente aí que existiu um problema interno de como solucionar esse problema a tempo, né? Por quê? Porque esse buchicho em torno do que vinha envolvendo o ministro Silvio Almeida é um buchicho que já ocorria há meses, segundo tem sido relatado pela imprensa e segundo até mesmo declarações de certos membros do governo ali à boca miúda, né? Você sabe que essa coisa vinha talvez até desde o ano passado. Então, veja, o que faltou, né, para se antecipar os fatos, para, por exemplo, fazer a substituição do ministro antes que isso aparecesse na imprensa? Porque o desgaste que foi acarretado, claro, ele foi estancado na sua continuidade, mas ele já ocorreu. É um desgaste grande para o governo, um desgaste até mesmo para as causas, né? Não do ponto de vista que elas deixam de ser menos importantes e meritórias do que sempre foram, mas pelo fato de que isso abre flanco para aqueles que são inimigos dessas causas, né? E acho que isso que acabou acontecendo nesse processo. Então, me parece que o governo precisa repensar um pouco esses seus mecanismos internos para ser mais célere e se antecipar a crises. Ainda mais numa situação, que é uma situação que, diferentemente, por exemplo, que envolve o ministro Juscelino Filho, né, que é um sujeito, enfim, que se assemelha a um pau de galinheiro, tamanho o número de problemas que ele acarreta para o governo diante dos seus envolvimentos com as coisas mais esquisitas, só que ele é alguém que está ali porque o governo é muito frágil no Congresso. No caso do ministro Silvio Almeida, claro, tem a penetração na sociedade civil, né, junto ao movimento negro, isso evidentemente é importante, mas você poderia ter feito a substituição por alguém também dessa mesma extração e negociar com o próprio ministro naquele momento a sua saída. Olha, há coisas aqui aparecendo que colocam em xeque, isso vai muito possivelmente estourar mais à frente, antes que isso ocorra, precisamos nos antecipar. Faltou politicamente ter mais traquejo nesse caso. Então, acho que o governo precisa começar, inclusive, aprendendo com esse caso, a repensar como agir diante de situações quando elas começam a se desenhar dessa maneira, que aí evitaria o custo político todo que houve nessa situação. Eu acho que tem a falta de um filtro aí, para outros episódios também, ou seja, o filtro que permite as coisas chegarem ao Lula chama-se Rui Costa. O Rui Costa é um sujeito que ele é um padrão ACM de esquerda lá, é um cara muito fechado lá, que tem dificuldade de diálogo com todo mundo. Então, digamos, esse tipo de buchicho que poderia ter sido identificado antecipadamente, qual é o filtro? O filtro é, do ponto de vista da Arielle, por que ela não procurou alguém no governo? Daí entra um fato meio complicado, que é o seguinte: quando você fala em abuso, sempre você tem uma relação hierárquica entre o abusador e o abusado. Ali você tinha 2 ministros de Estado, mas você tinha uma relação hierárquica intelectual, digamos, talvez assim, entre o
o professor Silvio Almeida e a Aniele, né? Mas o fato de você não ter um canal que identificasse antecipadamente o abuso aí para matar no nascedouro o desgaste político, aí é terrível. Agora, a escolha foi excelente, né? Macaé é um baita de uma intelectual com uma atividade extraordinária, e a Folha já colocou lá que ela teve desvio de 10 milhões, multa de 10 milhões, era 10 mil, aí era um problema administrativo que ocorreu em compra de uniformes, coisa menor aí, mas foi uma escolha efetivamente em cima da bucha mesmo, não teria nome melhor para ser colocado. Agora, e ela é de tudo, né, rapidinho. Não só, vai lá, além de tudo, ela é uma figura também muito cordata, muito afável. Também isso. Alguém que chega com uma outra, para quem estava sendo acusado, por exemplo, de uma pasta de assédio moral, provavelmente vai mudar muito essa percepção. Mas diga. Deixa eu dar um depoimento rápido de quem sobre o que é você ter um alto cargo, principalmente o militante, quando tem um alto cargo no governo. Aí, sabe? Eu estive, quando veio o Plano Cruzado lá atrás, que eram todos os colegas nossos aqui, fontes nossas aqui. Eu lembro de uma festa na casa do Guilherme Dias, que era um economista agrícola da FIP, que foi para lá também. O deslumbramento dos colegas. O único que não era deslumbrado era o Guilherme. Eles olhavam o Brasil e falavam, pensar que somos 40 aqui, dominamos. O tempo que eu passei na TV Brasil deu para sentir o que é essa prepotência do técnico. O cara que é assessor parlamentar, que é isso, que é aquilo, de repente ganha um cargo de Estado, sabe? E lá, aparentemente, quando surgiram as denúncias aí de assédio moral, aparentemente o que surpreendeu efetivamente foi o assédio sexual, né? Mas você tinha lá, o cara quando virava autoridade lá, nossa senhora, Brasília é um campo diferente aí, sabe? Tem que ser melhor analisado aí. Mas diga lá, Couto, diga lá. Não, o que eu ia comentar só é que com relação a essa questão, né, da subordinação, o Nassif apontou aí talvez por uma questão da celebridade intelectual, né, do Silvio Almeida, que era realmente um intelectual importante, tem uma produção acadêmica muito respeitável e tudo mais, o que, enfim, é uma coisa completamente independente do que possa ou não ter acontecido nesse caso, mas existe também um outro ponto que foi revelado também numa matéria que saiu no Metrópolis, que é o ponto relativo ao fato de que havia ali uma necessidade orçamentária, tanto do Ministério da Igualdade Racial como no Ministério das Mulheres, com respeito ao Ministério dos Direitos Humanos. Por quê? Porque na recriação dessas duas pastas, Igualdade Racial e Mulheres, né, quando se independentizaram do Ministério dos Direitos Humanos, que tinha sido todo concentrado ali naquela pasta que ficou sob a guarida da Maris Alves, né, no período Bolsonaro, não houve uma institucionalização completa dessas pastas recriadas, no sentido de elas terem plena autonomia orçamentária. Então, elas dependiam, para poder ter acesso a recursos, de uma autorização que fosse feita pelo Ministério dos Direitos Humanos. Né? E a gente sabe que havia ali uma relação tensa entre a Aniele e o Silvio Almeida já há alguns meses, isso foi noticiado, inclusive antes mesmo desse episódio, né, recente, tenebroso aparecer, mas o fato é, havia ali uma certa disputa política dentro do próprio governo entre esses dois setores. Né, o que pode ser lido, em boa medida, como uma espécie de subordinação, não hierárquica no sentido formal, mas no sentido prático. Né, porque se você tem uma dependência financeira para o funcionamento da sua pasta em relação à outra, né, você está numa situação de vulnerabilidade. E aí, consequentemente, qualquer tentativa que a ministra pudesse fazer de levar adiante uma denúncia nesse caso, pode ter sido mitigada eventualmente, ou pode ser lida dessa maneira do ponto de vista jurídico, como algo decorrente dessa subordinação financeira. Então, acho que isso é um aspecto que pode ter peso nesse processo daqui para diante. Bem, dando um salto assim para outro país, mas ainda sobre a eleição, hoje teremos o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Tem saído algumas pesquisas recentes, depois daquele, vamos dizer assim, também uma reorganização, uma reconfiguração da eleição dos Estados Unidos, quando o Biden desiste, a Kamala, então, por sugestão dele, escolhida como candidata democrata, houve uma reversão das expectativas. Quando você olha em geral as pesquisas, e de forma geral, a Câmara tem
na maioria das pesquisas, uma leve vantagem em relação ao Trump. Em alguns estados decisivos, lá aqueles 6 estados que, no fundo, decidem as eleições, porque ora vão para os democratas, ora vão para os republicanos, ela também leva vantagem na maior parte deles, em 3, há empate mesmo em 1. O Trump tem 2, a depender da pesquisa, mas o cenário deu uma certa congelada. De qualquer forma, o Trump, que parecia dominar a eleição, agora corre atrás do prejuízo. Houve aqui todo aquele boato que ele pensou em trocar o vice-presidente que ele havia escolhido. A figura não está indo muito bem entre os republicanos. Ele chegou até a pensar no Kennedy Jr. como uma opção, ele que era ligado historicamente aos democratas, mas era independente, uma figura muito controversa, vamos dizer assim, mas depois desistiu. E ontem ele fez um grande anúncio que eu queria depois até saber. Vou perguntar para alguns conhecidos bolsonaristas, o que eles acharam, o que eles acham do Trump agora que o Trump defende a liberação do uso de maconha. Será o Trump se convertido também ao comunismo identitarista? Ao marxismo cultural. Ao marxismo cultural, Nassif Couto. Mas a pergunta que eu faço é, o que podemos esperar desse debate hoje, se ele vai ser decisivo, e como é que vocês estão vendo o caminhar da eleição americana, que também nos interessa a todos, porque, obviamente, o resultado lá terá repercussão ao redor do planeta. Couto e Nassif. Olha, eu acho difícil que o debate seja decisivo, né? Há poucos debates decisivos. Aquele do Biden foi, né? Aquele que o Biden ali, coitado, estava numa situação muito fragilizada, e isso foi a pá de cal na tentativa da sua candidatura, né? Se não fosse ali, possivelmente seria depois, né? Mas, de qualquer modo, foi naquele debate que o problema se tornou tão explícito que tornou irreversível o processo de substituição do Biden pela Kamala. Acho que esse é um ponto. Agora, a não ser, claro, então, que aconteça algo parecido com aquilo, né? Que algum dos debates tem um desempenho algum dos debatedores, melhor dizendo, tem um desempenho tão calamitoso que isso comprometa a sua continuidade de maneira competitiva na campanha. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas eu acho que ele pode ser um debate importante, particularmente para a Kamala, para ela poder afirmar essa sua figura perante o grosso do eleitorado. Que, claro, ela não é uma figura desconhecida do eleitorado americano, era vice-presidente, teve uma cobertura de mídia ampla, inclusive no processo de substituição do Biden por ela, né, depois da decisão dele de se afastar da corrida presidencial. Isso tudo deu a ela um certo destaque, mas é diferente quando você tem a oportunidade de um embate direto com o seu adversário. E aí muita gente provavelmente está curioso para ver, muita gente, quero dizer, do eleitorado americano, inclusive, como é que ela vai se sair nesse debate. E a gente tem uma expectativa também grande pelo fato de que a Kamala, tendo sido uma promotora, né, um membro do Ministério Público americano e tendo ali aquela capacidade que tem membros operadores do direito que atuam em tribunais de modo geral, mas promotores mais ainda, de partir para o ataque, né, que ela tenha condições de eventualmente dar uma enquadrada no Trump, colocá-lo numa posição menos confortável do que aquela que ele viveu em debates anteriores, seja com o Biden, seja mais atrás, com a própria Hillary Clinton. Então, eu acho que essa expectativa é importante. E se, porventura, ela tiver um desempenho realmente positivo, desse ponto de vista, com o Trump, conseguir de alguma forma embaraçá-lo, o que eu acho difícil, né? O Trump parece aquele cara que ninguém embaraça. É uma sala. O Marçal também até vou fazer um comentário a esse respeito, né? Mas entendo que, na realidade, se ela tiver a capacidade de alguma forma de fazer isso, aí ela pode sair muito fortalecida desse debate. Isso não acho que esse pode ser o fator decisivo da eleição, mas pode ser um elemento importante dentro dessa corrida. Ela já apresenta ali uma vantagem pequena, menor do que até talvez se desenhava num primeiro momento, quando o nome dela foi anunciado, quando ela foi sagrada pela Convenção Democrata, mas, enfim, de qualquer maneira, ela apresenta uma vantagem, pode talvez alargar um pouco essa vantagem, entusiasmar, sobretudo, eleitores democratas, entusiasmar aqueles que podem estar ainda reticentes sobre comparecerem ou não ao processo de votação. A gente sabe que a eleição é facultativa e o problema do comparecimento
é um problema importante nos Estados Unidos, sobretudo para certos grupos populacionais. Estou pensando na população negra, estou pensando na população latina, né, certos grupos mais pobres, enfim, todos esses grupos que podem ser um contingente importante de voto democrata, pode se sentir de alguma forma mais motivado a votar se a Câmara tiver um desempenho bom nesse debate, né? Só em relação ao Marçal, Sérgio, já que você chamou o Marçal para conversa, né, eu até andei comentando isso com os colegas, encontrei até um jornalista importante esses dias aí, fiz esse comentário com ele também. Me parece que naquele Roda Viva, né, em que o Marçal esteve ali e começou a, de alguma forma, driblar todos os jornalistas, faltou, sabe quem para entrevistá-lo? Um humorista. Eu acho que, na realidade, o Marçal tinha que ter sido entrevistado ali, tinha que ter na banca do Roda Viva, talvez uma figura ao estilo do Vivier, ou Tabet, algum cara desse tipo, que fosse capaz, de alguma forma, de desconcertar o Marçal, colocando para ele questões de um jeito que normalmente os jornalistas não sentem sequer à vontade para fazer. Mas um humorista poderia fazer e saberia como fazer isso. Porque um cara desse não dá para você entrar tratando como um político convencional que ele não é. Né? E, enfim, acho que talvez o humorista tivesse condições de desconcertá-lo ali. Por isso que eu estava usando até essa expressão quando falei que se conseguir desconcertar o Trump de alguma forma, isso pode ser útil. É gozado. Quando você cria o inusitado... Gozado é se tiver o humorista, viu? Ué, pode ser o... Como é que chama aquele da Folha? O Simão. O Simão seria ótimo. O Simão também podia ser um ótimo cara. Esse tipo de coisa. Não, mas a parte mais gozada e trágica da história é que quando você pega a Câmara, ou pega o Boulos, ou pega o Lula, todos eles estão na firme defesa do status quo. E a mídia não consegue entender isso. É essa direita que vem para arrebentar tudo. E o Steve Bannon, um pouco antes de ser preso, ele falou: quando vocês virem aí o vice do Trump e tudo, vocês vão sentir saudade do Trump, e aqui a mesma coisa do Bolsonaro. Porque esse modelo de desconstrução exige a novidade. E a novidade, o que é? O Bolsonaro não é mais novidade. Aliás, cá para nós, hein? O cara se internar de manhã lá com dor de barriga. É impressionante, cara. Medo do Alexandre de Moraes e medo do que o Marçal iria... Medo de decidir entre Marçal e Nunes, tudo aí. Mas tudo que a gente quer, quando você pega os Estados Unidos, o que a Câmara representa? O status quo. Representa o intervencionismo externo americano, representa o Barack Obama, quando foi eleito. O que ele conseguiu fazer? Nada. O Estado profundo segurou a peteca tudo. Quando você pega o Trump, quando ele tentou usar o comandante do Exército, lembra lá, na frente de uma igreja, o comandante do Exército foi lá e deu uma enquadrada nele. Daí você pega um modelo que está agonizante, que é o estágio atual da democracia ocidental, você não tem outro modelo, não é? Não estou defendendo o modelo chinês que vale para a China só aí. E daí você não vê como que vai ser ressuscitar esse moribundo aí, né? Um poder avassalador do mercado aqui, avassalador do mercado, do crime organizado que vem em cima dessa desestruturação da economia, né? Hoje você não consegue definir o que é a receita de uma igreja, das doações de uma igreja neopentecostal, você não consegue definir o que é o faturamento de uma influência. Com as bets, você vai trazer a lavagem de dinheiro oficializada, o crime organizado entrando em todos os setores, aí, com um grau de organização muito maior. Criptomoeda. E daí o que nós vamos tentar? Vamos tentar que o máximo possível voltar ao status quo anterior, porque o que vem pela frente é pior ainda. Eu quero minha mãe, viu? Quero minha mãe. É difícil. De qualquer forma, o humor o ponto que nós temos nesse momento é o seguinte: antes, o Trump se comportava como o vencedor da eleição. Vou participar desse processo à espera só do momento da urna que vai me consagrar, porque eu tenho esse velho que não tem nem mais condições nenhuma. E agora ele é obrigado a correr atrás do prejuízo. Este aceno para esse eleitorado, vamos dizer assim, menos reacionário com a história da maconha é claramente um sinal disso. Quer dizer, a busca de um eleitorado que ele já está vendo que está perdendo em outras instâncias. Então, de qualquer forma, esse jogo, nesse momento, é um jogo que interessa, que está mais para a Câmara do que para o Trump, a gente verá. Agora, Nassif, eu queria só um comentário seu sobre um assunto econômico. É o seguinte: eu tenho
visto assim com cada vez mais frequência, de novo uma campanha. Nasci bem? Não, voltou. Ah, tá. Eu queria fazer uma pergunta do ponto econômico. Eu não sei se você tem tido essa mesma percepção. De novo, criando aquele clima, principalmente aí no noticiário econômico, de que precisamos fazer uma nova reforma da Previdência, precisa realmente enquadrar os gastos, e até o ministro Fernando Haddad disse que é hora de discutir desvinculação de receita de saúde e educação, porque senão não vai ter sobra de dinheiro, não vai ter gasto discricionário em 2026. Mas aí nós temos o seguinte, nós decidimos fazer um arcabouço fiscal e ter uma meta de inflação de 3%, que o Brasil não cumpre há 40 anos. Né? Nunca atingiu um ano de 3% de inflação. Quer dizer, nós vestimos a camisa de força e depois falando que é preciso mudar. Eu queria só que se você está tendo essa mesma percepção, estamos de novo numa toada, num discurso para mais uma reforma da Previdência. Foram, desde o governo Fernando Henrique, 6 reformas da Previdência, ou 5 ou 6. Todas, nenhuma delas resolveu o problema ou enfrentou ele da forma correta. A lógica da Previdência é o seguinte: uma economia sempre estará crescendo. Logo, o crescimento da economia amanhã vai garantir os gastos da Previdência que estão sendo constituídos hoje. Né? Agora, você tem um modelo que não tem jeito. Eu publiquei hoje um artigo aí com alguns números básicos. Você pega educação básica, quanto foi no orçamento no ano passado? 55 bilhões. Educação superior, 70 bilhões. Atendimento pelo SUS, com 3 bilhões e meio de procedimentos, entre várias, 200 bilhões. Daí, quando você pega juros da dívida pública, 654 bilhões. Não tem jeito. Você pega aqui, spread bancário. Você pega os empréstimos que os bancos fizeram para pessoas físicas. Compara o spread brasileiro com o spread da França, para dar um exemplo. E a diferença é o excedente que foi apropriado pelo setor financeiro. 256 bilhões de reais nos empréstimos para pessoa física, 736 bilhões para os empréstimos para pessoa jurídica. Total, 1 trilhão de reais só em empréstimo adicional. Daí, quando você pega investimento privado, você pega os custos financeiros das empresas que estão na B3 aqui. O ano passado, 120 bilhões de custos financeiros. Investimento privado, 370 bilhões. Desse total, 80 bilhões vieram de multinacionais. 110 bilhões financiados pelo BNDES, 80 bilhões financiados pela Caixa. Replicação de lucro, 45 milhões. A IPO, que é a salvação da lavoura, 14 bilhões. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é impossível o crescimento de país. Porque toda a riqueza é canalizada para um setor que não reinveste na economia. Então, é o seguinte, quais as oportunidades que surgem aí para esse dinheiro? Porque sempre ele tem que render mais. É pegar empresas de saneamento, assumir empresas de saneamento e sacar contra o futuro. Não investe em manutenção, não investe em investimento. É pegar refinarias da Petrobras e comprar pela metade do preço. É pegar a distribuidora da Petrobras. Isso não vai acrescentando 1 milímetro à produção brasileira. E daí, quando você pega, é uma venda ideológica tão grande, que quando a Ciesp, outro dia, aí, o presidente criticando os juros, o governo tem que acabar com a gastança aí para poder reduzir os juros. A gastança é o dinheiro que o governo gasta que vai para o setor privado, que é infraestrutura, é o consumo que vai para o pessoal de baixa renda, que termina com o setor privado que vende. Então, digamos, é um grau de ignorância bruta nesse país, junto a um modelo, e daí você olha, quando você olha o Haddad, para poder atender a essa demanda, oficializa as bets. Oficializar as bets, você vai explodir no ano que vem o sistema de saúde aí com viciados em jogos. Daí fala, está gastando muito o sistema de saúde, precisamos cortar. Já tá crescendo, inclusive entre adolescentes, hein? É um horror isso aí. É um horror. Aquele culto período aí da Lei Pelé aí, que você teve bingo aí em clubes e tudo, e quando vieram as máquinas caça-níqueis aí... Só que lá eram os velhinhos, né? Não, mas tinha muita, olha, eu vi casos aí próximos aí de famílias arrebentadas, sabe? Famílias arrebentadas.
E daí você fala, mas precisamos legalizar para impedir o crime organizado. Não, é a legalização que consolida o crime organizado. Você não lava dinheiro em bet clandestina. Você, para lavar o dinheiro, tem que ser em bet regularizada. No momento em que o crime organizado está avançando nas prefeituras. Para arrecadar 2 bilhões, né? Que vai para onde? Que vai para o rentista que aplica. Para pagar o juros. Não, é a situação, mas de novo, esse crime aí, você falou da Fiesp, mas tem a Fiesp que se juntou ao lobby contra a cobrança de juros, a cobrança de impostos sobre juros sobre capital próprio. Quer dizer, aí ela também se entregando totalmente ao rentismo. Né? Quer dizer, sem nenhuma lógica. Eu tinha ouvido falar em conversa aí que tanto a CNI quanto a Fiesp seriam mais incisivos na defesa da reindustrialização, de projetos de investimento de infraestrutura, mas nada, até agora continuam você pega em silêncio. Bolsonaro foi na CNI lá atrás, passou meia hora falando de agronegócio lá e o pessoal saiu aplaudido lá pela CNI. Não, o grau de consciência você não tem mais industrialistas, né? Aqueles grandes industrialistas aí tiraram o time de campo, né? Um Gerdau, um Bardella, um Vidigal, um Stahl. Simonsen nem se diga, né? O Simonsen, o que ele pensava lá nos anos 40? A civilização da indústria. A indústria trazendo melhores empregos, melhores condições para os trabalhadores, criando um mercado de consumo mais forte. Isso aí morreu, né? É difícil. Pois é. Bem, acabar esse programa assim não é que a gente queira deixar nossos telespectadores, web espectadores desanimados, né, Nassif? Mas depois dessa, o que eu posso falar? A não ser boa sorte, né, para todos nós. Nassif Couto. E obrigado para quem nos acompanhou. A gente vai precisar, pelo menos teve deflação, né, esse mês de agosto. Tem tido pequenas... Os dados aqui, o pessoal falando, né, mas isso aí foi por causa da conta de luz, tem que continuar aumentando a taxa de juros. É que eu não acabei, eu tive que interromper as contas aqui, mas você teve deflação em alimentos também, com toda a crise. Pois é. Não, mas quando é para aumentar a taxa de juros, mesmo quando é uma coisa pontual, eles falam, não, mas isso pode ter um impacto nos outros preços. É isso. Aí aumenta. Mas quando é o contrário, aí aumenta também. É isso. Aí é dureza, né? Deus me livre. Não é fácil, não. É isso, minha gente. Mas, não se desanime, vamos lá. Até a próxima. Vem aí agora. Deus me livre. Aí é dureza demais. É muito, viu? Falou, minha gente. Tá bom, gente. Um abraço, pessoal. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.